Olá pessoal, meu nome é Alberto Pessini, eu sou fundador da Agromove. E hoje eu vou fazer aqui para vocês uma promessa que é ensinar vocês a lucrar alto na sua fazenda, a gerar resultado numa fazenda, a gerar resultado no seu agronegócio. Como é que você faz isso? E eu, como prometi para vocês, aqui está a segunda etapa de como você faz isso. O que você precisa fazer? Este processo é constituído de 3 etapas. A primeira é a gestão interna, que eu mostrei para vocês no meu primeiro curso. A segunda é a gestão do seu setor, como é que você faz a gestão de mercado, olhar para o seu setor e fazer a gestão de mercado. E a terceira é a gestão externa, olhar para fora da sua fazenda, totalmente fora, e ver como isso afeta o seu negócio. E nós vamos falar hoje da sua segunda etapa, né? Como é que você gere o mercado. E eu comecei a aprender isso, gente, de uma forma, das formas mais difíceis, né? Tempos atrás, quando eu comecei na gestão, me formei engenheiro agrônomo, pela Exalc, e comecei a fazer a gestão, fui gerir a empresa familiar, passei a fazer controles, né, para poder entender como é que eu controlava, o que eu tinha que controlar, o que eu precisava fazer. Mas, ao produzir, primeiro ano, produzir tudo certinho, ganho de produtividade, consegui realizar os ganhos, quando chegava no mercado, o mercado batia nos preços e eu acabava vendendo com o resultado não esperado. Então, projetar era lindo. A gente vinha com as planilhas, montava a projeção, botava o preço que eu queria vender, tudo muito bonito. Só que na hora de vender efetivamente, o preço muitas vezes não ocorria. Então, todo aquele planejamento de custos ia por água abaixo, porque a gente tinha, na hora de vender, o mercado oscilava e a gente tinha um problema na mão. E quando você olha o setor, né, essa gestão que a gente realizava era numa fazenda de recria e engorda, em confinamento, então você olhar o setor e tentar entender o que afeta isso, né, basicamente, 50% a 60% do meu custo, da minha receita total potencial, estava na minha matéria-prima. Como é que eu geri isso? Depende de eu comprar bem fora da fazenda, não dependia de eu produzir esse bezerro, eu tinha que comprar. Como é que eu comprava bem? Depois você ia para milho e soja, também. 2 mercados que não sou produtor, vai comprar milho ou soja para comprar sua ração, você também tinha as oscilações de mercado. Só para se situar um pouco, o gado tem potencial, né, a sua reposição ou a sua receita, né, o boi gordo oscila ao redor de 24%, entre a máxima e a mínima do ano, num histórico aí de 16 anos. O milho, 49% de oscilação entre a sua máxima e mínima. E a soja, 40%. Então imagina essa oscilação de mercado, mesmo eu produzindo, se eu não acertar na compra nos momentos ideais, você acaba tomando prejuízo. E o que a gente descobriu depois de tudo isso é que essas oscilações elas ocorriam muito rápidas. Às vezes em 90 dias você tinha uma oscilação dessa no mercado. Então eu tinha planejado, o mercado até acusou aquele preço que eu tinha planejado, porém eu não estava com a produção pronta. Como é que eu fazia? Aí o mercado caiu, em menos de 90 dias o mercado caiu, e eu, por não estar com a produção pronta, eu perdia. Então eu tive que me adaptar e buscar soluções para fazer isso. E a gente costuma ouvir das pessoas, né, é muito comum, quando eu fui atuar, que em consultorias e nas fazendas, você começa a ver uma resposta muito comum: o mercado ninguém controla, o mercado ninguém tem poder sobre ele. É uma verdade. Porém, quando você entende o que está acontecendo no mercado, você pode se planejar e não tomar atitude errada, que é pior ainda. Nós tínhamos um carregamento de 35 bois prontos já. E um mercado que estava muito instável, muito incerto, se sobe, se desce, normalmente é o que acontece com a gente no dia a dia. Foi então feita uma análise em conjunto com o Alberto, usando essa ferramenta do Pecuária de Decisão. E somente em 4 dias que nós esperamos para vender, ou seja, postergamos a venda desses animais, através da análise e do direcionamento que a ferramenta nos mostrava, nós tivemos um impacto em mais de R$ 4.000 nessa carga de
35, 40 bois. Nós estamos falando de um lote pequeno, é só um carregamento. É importante, então, levar em consideração quais são as estratégias que a gente está utilizando para comercialização dos animais. Pensa o que você está fazendo aí e você vai ver, como eu, a nossa tomada de decisão era empírica mesmo. Mas a partir de agora, essa ferramenta vem ajudando a gente bastante a tomar as decisões pautadas em dados reais. Então tem uma consultoria que a gente atua, vou contar a história dele. E nessa fazenda, eles me ligaram, né? Porque era um ano difícil. Eles estavam ali produzindo, o mercado caiu e eles estavam com muito aflitos, porque eles queriam fazer uma operação de mercado de opções, né? E iam pagar um custo para proteger-se de um prejuízo maior. Ou seja, eles já estavam fazendo a operação no prejuízo. Tiveram a oportunidade de fazer bem, mas não, somente a hora que a água bateu no pescoço é que eles resolveram tomar atitude. Só que ao analisar o ciclo, analisar o momento em que a gente estava no mercado, o que eu falei para eles, falei, olha, quando você vai vender isso, você tem tempo para vender? E eles falaram, olha, não, nós estamos aqui no confinamento, nós vamos vender daqui uns 3 meses. Eu falei, tá bom. Eu acho que o mercado, pelo ciclo, ele vai subir. Você proteger prejuízo agora, não vai fazer sentido, você vai pagar aí um custo caro e não vai fazer sentido. Então vamos esperar um pouco. Em poucos dias, não deu 40, 50 dias, o mercado reagiu e subiu novamente. E aí ele não precisou nem fazer a reação em bolsa, porque mostrei para eles, falei, olha, o mercado chegou próximo ao topo, onde a gente estava esperando, vamos fazer a venda da sua produção, tudo que você tem aqui para produzir nesse momento você vai vender. Então faz a venda desse mercado e você vai aliviar seu custo, porque você não vai gastar mais com ração, você vai aliviar seu custo, vai fazer receita e vai poder, com o restante da sua ração, você vai trabalhar com o segundo lote, que nós vamos vender ele daqui mais 60, 90 dias, que era onde o lote dele ficaria pronto. E aí o mercado realmente caiu, deu uma queda menor, porque tinha demanda no mercado, nós analisamos o mercado, havia demanda, falamos, bom, o mercado vai dar uma queda, porque já chegou uma oferta, e ele vai reagir de novo. E na segunda reação ele vendeu o segundo lote dele. Vendeu uma parte na bolsa e outra parte, só que ele vendeu na bolsa no momento bom. E a outra parte ele foi vender no físico mesmo. Então, gente, a gente não controla o mercado, mas a gente pode entender onde a gente está. Outro cliente que a gente atua também, ele tinha uma estratégia de uma grande quantidade de reposição que ele precisava fazer. E aí eu falei para ele, olha, esse ano é um ano que muito provável em algum momento esse bezerro subir. Vamos arrendar a fazenda, vamos montar um processo de arrendamento, vamos montar a estratégia, comprar esses bezerros no momento ainda que ele não reagiu, para deixar, possivelmente no final do ano, no começo do ano que vem, vai ter uma reação. E realmente, o bezerro subiu de R$ 1.300 para R$ 1.900. E esse cliente teve tempo de fazer a gestão, de arrendar uma fazenda, botar o gado, preparar essa fazenda e trazer o gado para lá. Então a diferença disso gerou um ganho significativo para ele. Também há os momentos de crise, gente. Eu já passei por muitos momentos de crise, que é onde é o inverso. Você está no momento onde os preços vão cair. Então, algumas situações aí de cria, vale a pena você vender um pouco da sua reposição, das suas novilhas e diminuir nesse momento o seu rebanho para comprar modificar um pouco o seu sistema, ficar com o rebanho melhor, no momento de alta, porque depois que cair, você desespera. Então, fazendas de cria, onde a gente também tem atuação, a gente monta essas estratégias. Olha, esse ano é o ano de produzir bezerros, segura as novilhas, segura tudo que você pode, produz bezerros. Ou tem anos onde a gente recomenda, não, o inverso. Olha, agora o mercado vai cair, vamos realizar uma parte disso que a gente estocou, nesse passado, para vender bem. E aí nós vamos montar uma estratégia para enfrentar um momento de crise, que é o momento onde os preços caem. Qual é a estratégia? Depende de caso a caso, depende do sistema produtivo, depende do que você tem na fazenda. Depende de quais são suas capacidades. Então, para ajudar você nisso, a gente precisa entender. E o que a gente faz aqui é capacitar vocês a tomarem decisões de mercado.
Em vez de você produzir e entregar ao mercado num preço baixo, e muitas vezes não ganhar dinheiro, ou ganhar dinheiro num ano, mas perder no outro, você pode montar processos onde você entende mercado e produz quando o mercado está pedindo. Ok? O outro processo é você aprender a utilizar ferramentas de mercado que te ajudam a montar estratégias. Então, ganhar competências para você poder montar estratégias para o mercado. Vou mostrar aqui um exemplo simples para vocês. Aqui estão vários anos, 2014 a 2020. A linha verde compõe aí o preço do boi, né, o índice Exalc, e aqui o preço do bezerro médio no Brasil. Olha que interessante. E aí a gente vê alguns momentos, né? São vários anos. Você tem aqui o primeiro momento aqui que eu exemplifico, pega 2 anos aqui, 2014 a 2015, uma explosão de preço, o bezerro sobe, vai acima do mercado e o boi também sobe. Ok, aqui é um momento de mercado. O segundo momento foi ali de 2015, 2016, meio de 2016, onde o mercado começa, o boi começa a estabilizar e o bezerro sobe e depois começa também a ganhar uma estabilidade. Esse é um outro cenário. O que você deve fazer no cenário 1 e no cenário 2? Como você explora o cenário 1 e o cenário 2? Então a gente tem que aprender a olhar isso. E o cenário 3? Onde você tem ambos em queda. O que você faz no cenário dele? Como você está preparado para este momento? O que você criou no seu investimento, no seu projeto, para você se preparar para este momento? Porque ele vai existir. Então, você tem que estar preparado com ferramentas para poder agir nisso. Então, o momento 1, eu diria que é um momento de investir. Você tem baixo risco. Se você consegue entender que esse momento, mercadologicamente, ele está chegando, é o momento de você investir, aumentar sua produção, ganhar produtividade, até mesmo correr risco. O cenário 2 é um momento mais conservador. Você tem um risco bem mais alto, né? Você tem um bezerro caro e um boi estabilizando. Então, o que você faz? Né? E você deve usar ferramentas de gestão para te ajudar a proteger o seu resultado, porque tem um grande risco, como nós estamos tendo hoje, de você tomar um custo alto e não ter mercado para vender lá na frente. Então, as ferramentas de gestão te permitem fazer isso e você passa a proteger o seu resultado, que você, o seu investimento, que você colocou dinheiro, o seu capital de giro que está lá naquele negócio, passa a ser protegido. E o momento 3, que é o momento mais perigoso. Você tem que ter flexibilidade, você tem que poder eventualmente modificar a sua fazenda, mudar a estratégia que você vinha tomando com recria, cria, engorda, grãos, quais são as atividades que você possui dentro da sua fazenda, qual é a flexibilidade que você criou no seu sistema para você poder montar aqui uma estratégia de proteção, de menos risco. Eu passei por muito disso, né? Quando eu tive que enfrentar esses problemas de mercado, eu tive que estudar, pegar livros, ler como é que se faz, como é que se trabalha com o mercado futuro. Eu mexo com o mercado futuro há 25 anos. Então, como é que monta uma estratégia? Quais são as opções, o mercado de opções, contratos, mercado a termo. Nós ensinamos isso para vocês no momento desse, para que você ganhe a ferramenta. Se você quer ou não utilizar, ok, você não precisa utilizar. Muitas vezes a melhor opção não é utilizar a ferramenta, mas ela é mais uma opção. Então aprenda a utilizar, né? Então como é que você se capacita para isso? Então nós aprendemos a fazer isso com os dados da produção. Como é que você lida com as diferenças de preços das regiões utilizando o mercado futuro? Esses são problemas que a gente enfrenta. Eu tive que enfrentar isso e montar estratégias para cada uma dessas situações. Então, este é um problema que a gente tem que aprender a enfrentar. Não adianta reclamar, porque o mercado não vai ter dó de você. O mercado vai bater, vai cair, ou o mercado vai subir. E você pode perder ou ganhar uma oportunidade por estar conectado ou saber usar as ferramentas. Então, não tenho dinheiro para bancar fluxo de caixa da empresa. Aprenda a usar a ferramenta. Aprenda a usar ferramentas de crédito. Saiba quanto você está ganhando para saber se vale a pena. Eu não tenho tempo. Aprenda a criar critérios para quem faz essa gestão para você. Seja competente
e você saiba que ele está fazendo bem. Dê critérios para ele trabalhar. Muito das fazendas que a gente entra, elas acabam querendo ganhar dos dois lados. Então elas não têm critério para lucrar no negócio. E o grosso do dinheiro deles está investido na produção. Então eles perdem aquele tem 10 milhões investidos numa fazenda, no gado, está tudo investido na produção, ele está correndo risco, porque se aquilo cair significativamente, ele pode perder 2, 3 milhões. Então a proteção de preços, muitas vezes ela te gera resultado, muitas vezes ela pode te gerar um pequeno prejuízo. Mas o seu negócio foi lucrativo. O resultado da sua operação foi... E se você tem que delegar isso para alguém, porque você não tem tempo, você tem que ter indicadores que te mostram se essa pessoa está fazendo bem feito isso. Você tem que dar critérios para ela trabalhar. Como ela vai fazer isso? Aprenda a criar critérios. Ok? Porém, quando eu trabalho esses dois números juntos, a produtividade e a minha gestão de compra, o meu resultado vai para 40%. E isso é a diferença. Então a minha reta de produtividade aqui, que é a minha reta verde, você vê que ela vai lá para cima, ela fica melhor do que a de produtividade e ela fica melhor do que a de gestão. Então, ou você faz e se capacita para isso, ou você capacita pessoas. Então não dê a desculpa que você não tem recurso, que você não tem a pessoa ou que você não tem tempo. Essas desculpas vão te custar caro, porque o mercado vai trabalhar, o mercado vai cair, o mercado vai oscilar, e você quem vai perder dinheiro. Não se dê essas desculpas. Vem com a gente, convido vocês, clique aqui agora e se inscreva no nosso curso.